Primeira acusação contra a Igreja Moderna, por Paul Washer. Primeiro de tudo, a primeira acusação, uma negação prática da suficiência das Escrituras, especialmente na minha denominação. Uma negação prática da suficiência das Escrituras. 2 Timóteo 3,15 em diante diz: porque desde criança você conhece as sagradas letras, que são capazes de torná-lo sábio para a salvação mediante a fé em Cristo Jesus. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução em justiça, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. Ao longo das últimas décadas, tem ocorrido uma grande batalha no que diz respeito à inspiração das Escrituras. Agora, talvez alguns de vocês não participem dessa batalha, porém, muitos de nós, de denominações liberais, certamente temos uma batalha pela Bíblia. Contudo, quando vocês, como povo, chegarem a crer que a Bíblia é inspirada, vocês terão lutado apenas metade da batalha. Porque a questão não é meramente se a Bíblia é inspirada, se ela é inerrante. A grande pergunta que segue deve ser respondida é: a Bíblia é suficiente? Ou será que temos que trazer todos os chamados estudos das ciências sociais e culturais a fim de saber como funciona uma igreja? Essa é uma questão importante. Ciências sociais, em minha opinião, têm tomado precedência sobre a palavra de Deus de tal forma que a maioria de nós nem consegue perceber. Elas penetram de tal forma em nossa igreja, em nosso evangelismo e em nossa missiologia que você dificilmente pode chamar o que estamos fazendo de cristão. Psicologia, antropologia, sociologia se tornaram influências primárias na igreja. Vários anos atrás, quando eu estava no seminário, eu lembro-me de um professor entrou na sala e começou a desenhar pegadas no quadro negro. E quando ele as marchava, ele se virou para todos nós e disse apenas isto: Aristóteles está caminhando pelas salas desta instituição. Cuidado, pois eu escuto suas pegadas mais claramente do que as do apóstolo Paulo e da equipe de homens inspirados que estava com ele, e até mesmo do que as do próprio Senhor Jesus Cristo. Nós chegamos a acreditar que um homem de Deus pode lidar com determinadas pequenas áreas da vida da igreja. Mas quando as coisas apertam, temos que ir para os peritos das áreas sociais. Isso é uma absoluta mentira. Diz aqui nas Escrituras que o homem de Deus seja preparado, adequado, equipado para toda boa obra. O que Jerusalém tem a ver com Roma? É o que nós temos a ver com todas essas modernas ciências sociais que foram criadas justamente como um protesto contra a palavra de Deus. E por que razão é que evangelismo e missões e as chamadas estratégias de crescimento da igreja são mais moldadas pelos antropólogos e sociólogos e os estudantes de Wall Street que se alinham a cada tendência cultural? Todas as atividades em nossa igreja devem estar fundamentadas na palavra de Deus. Todas as atividades em missões devem estar fundamentadas na palavra de Deus. A nossa atividade missionária, a nossa atividade eclesiástica, tudo o que fazemos deve fluir de teólogos e exegetas. O homem que abre a sua Bíblia e tem apenas uma pergunta: qual é a tua vontade, ó Deus? Nós não devemos enviar questionário para as pessoas carnais para descobrir que tipo de igreja eles querem frequentar. A igreja deveria ser sensível ao que busca, mas a igreja deve reconhecer que só existe apenas um homem, seu nome é Deus. E se você quiser ser amigável com alguém, se você quiser acomodar alguém, acomode ele e a glória dele.
Mesmo que você seja rejeitado por todas as outras pessoas, nós não somos chamados para construir impérios. Nós não somos chamados para sermos pacíficos. Somos chamados para glorificar a Deus. E se você quer que a igreja seja algo diferente do que um povo peculiar, então você quer alguma coisa que Deus não quer. Eu quero que vocês escutem só por um momento Isaías capítulo 8. Ouçam o que ele diz. Quando vos disserem, consultai os necromantes e os adivinhos que chiureiam e murmuram. Esta é uma definição perfeita. Ou pelo menos uma ilustração das ciências sociais e os gurus das estratégias de crescimento para a igreja e todo o resto. Porque a cada 2 ou 3 anos, todas as suas principais teorias mudam. Não apenas sobre o que é um homem ou como você o conserta, mas também o que é uma igreja e como você faz para ela crescer. E a cada 2 ou 3 anos, há uma outra novidade que vem daquilo que pode se fazer da sua igreja super aos olhos do mundo.